Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar, estudar, analisar e saber se este fundo aqui que se chama BRCO11, Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo bacana ou não é um fundo bacana. Aqui a gente faz uma análise sensata, honesta, sem conflito de interesses. Goste ou não goste, pessoal aí da Faria Lima do Leblon, a gente vai falar aqui a verdade. Começando com as informações iniciais, ele tem um patrimônio de R$ 119,80 por cota e um valor de mercado de R$ 122,60 por cota. Portanto, neste momento, as cotas na bolsa estão ligeiramente superiores ao valor contábil do fundo. Mas assim, é pouquinha coisa, é quase equilibrado perfeitamente. Pouquinho a mais ali negociado na B3. Ele tem uma taxa de gestão de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% da distribuição bruta que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizadas pelo IPCA. Mais uma vez, faço aquela crítica. Maior parte dos investidores, deixa eu até dar uma olhada aqui, ó, quantos cotistas nós temos neste fundo? 122 mil cotistas, tá? Eu duvido que 1% deles saberia explicar exatamente como é calculada essa taxa de performance aqui. Quem está no mercado financeiro, óbvio que vai saber, mas e o investidor saberia explicar exatamente? Um ou outro com certeza vai saber explicar, mas e a grande maioria sabe? Então, eu gosto quando simplifica, deixa as coisas mais fáceis para o investidor comum. Não é o caso aqui dessa taxa de performance, essa crítica eu faço para outros fundos imobiliários também. E além disso, tem a taxa de administração, porque aqui a gente falou da gestão, aqui a gente falou da taxa de performance e aqui está a taxa de administração. Quando é um patrimônio líquido inferior a 1 bilhão, 0,05% ao ano. Passou de 1 bilhão, né, aquele valor que passar de 1 bilhão, é 0,03% ao ano. Né? Então você tem taxa de administração e custódia e taxa de gestão aqui e taxa de performance aqui bem explicadinha para você. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Então pegar aqui o mês mais atualizado que ele divulgou, o mês de março. Nesse momento que nós estamos conversando, dia 7 de maio de 2024, mas você sabe que tem ali um delay, né, entre os relatórios, o que efetivamente aconteceu, mas tudo bem, faz parte do game. Aqui a gente vê as receitas imobiliárias, que são as receitas com locação, 15.447.000. Você vai somar com as receitas financeiras, que são dos investimentos que o fundo tem, em outros ativos ligados ao mercado imobiliário, CRIs, LCIs, fundos de investimento imobiliário, renda fixa, entra tudo aqui em receita financeira, tá? Então, somando todas as receitas no mês, a gente teve 16.837.000 reais. Agora a gente vai para as despesas. A taxa de gestão, olha aqui, ó, 1 milhão, quase 1,5 milhão de taxa de gestão ao mês, né? Taxa de administração, 62.000 reais. Aqui as despesas com os imóveis. Então tem que separar o que são taxas do fundo imobiliário e o que são as despesas efetivamente do fundo, né, dos imóveis do fundo. Então a gente tem as despesas com propriedades, 322.000 reais. Temos aqui outras despesas gerais, 48.000 reais. E despesas financeiras com juros. As despesas das compras a prazo dos imóveis que o fundo fez. Então é muito importante você como investidor sempre analisar o que está entrando dinheiro, da onde que está vindo essa grana e também para onde que está indo nas despesas. Quanto que está saindo de taxa de gestão, taxa de administração, as despesas com os imóveis, que é normal, a gente está falando de fundos imobiliários, óbvio que vai ter despesa com esses galpões logísticos, afinal de contas isso daqui é um FII logístico. Então, resultado, a gente vai sempre pegar aqui as receitas e diminuir as despesas. Então, o lucro caixa foi de 14.816.000 reais. Esse é um fundo bem tranquilo de você entrar e de você sair, como eu falei agora há pouco. Ele tem 122 mil cotistas e é um monte de negócio todos os dias, né? O volume médio negociado aí no último mês foi de quase 3 milhões de reais por dia. Aqui a gente tem a rentabilidade. A rentabilidade desde o IPO, 67,4% do fundo imobiliário contra 16,9%
do IFIX. Vamos dar uma olhada no portfólio imobiliário. A gente tem uma diversificação geográfica interessante. Claro que sempre vai ser a maior parte dos galpões logísticos em São Paulo, como é o caso aqui, 55%. Mas ele tem na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Legal, é sempre bacana ter essa diversificação geográfica. E os galpões logísticos são divididos em centros de distribuição e propriedades last mile. O que é last mile? São propriedades próximas aos grandes centros de consumo, com potencial para atender a última etapa de entrega de mercadorias ao consumidor final. Isso daqui é muito interessante, tá? Então, maior parte das propriedades é last mile. Aqui a gente vê as carteiras, a carteira de clientes, Grupo Pão de Açúcar, Magalu, Natura, Mercado Livre, BRF, Americanas, um monte de empresa aqui que você com certeza conhece. O maior inquilino, o mais importante aqui, é o Mercado Livre, né? Depois vem a Natura, Whirlpool, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Magalu. Essa é a sequência dos mais importantes. Aqui embaixo, vacância física. Hoje a vacância 10%. Então, dos metros quadrados disponíveis para locação estão vagos. 5 anos de prazo médio aí dos contratos. Olha que interessante, é isso que eu estou falando. Ó, 2023, 2024 não teve nenhum contrato vencendo. Vai ter um pouquinho em 2025 e a grande maioria só a partir de 2026. Isso dá mais segurança, né, para o investidor. E aqui são todos os imóveis do fundo. Então, nesta imagem, você vê aqui a área bruta locável de cada um desses imóveis, né? A vacância de cada um desses imóveis. Acho legal quando o fundo imobiliário traz bastante informação para o investidor, quanto que tem vacância em cada um dos imóveis, qual que é o prazo remanescente em cada um dos imóveis, o tipo de contrato, se é típico ou atípico em cada um dos imóveis. Isso é fundamental para o investidor inteligente, tá? Então aqui a gente tem imóveis com 0% de vacância, 0%, aqui também, ó, 0% de vacância, 0%, 0%. Isso aqui é muito bom, né? Aqui já começa a subir um pouquinho. Em Minas Gerais, 38% de vacância, nesse daqui em Contagem. Esse em Resende, no Rio de Janeiro, 0%. Esse em Canoas, no Rio Grande do Sul, 36%. Né? BRF Londrina, 0%. Bresco Bahia, 0%. Então a gente vê que a vacância hoje está pegando em 2 imóveis. Bresco Contagem, que fica Contagem, Minas Gerais, e Bresco Canoas, no Rio Grande do Sul. Os outros estão com 0% de vacância. E ontem, no dia 6 de maio de 2024, a gente teve o anúncio de encerramento da 5ª emissão de cotas do Bresco Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Quanto que eles conseguiram levantar? Eles levantaram R$ 135.105.922,40 na 5ª emissão de cotas. Foi anunciado o encerramento ontem, dia 6 de maio de 2024. Comparando com o que eles tinham anunciado lá atrás, quando mostraram o que eles estavam pretendendo com a 5ª emissão, lá atrás a ideia era levantar 300 milhões de reais. Então a gente vê que deu uma diferença, né? Olha só, eles levantaram 135 milhões. A ideia era comprar com esse dinheiro, esses 300 milhões, 3 imóveis. Quais são eles? São esses daqui que estão no pipeline de aquisição, ó. Bresco, Osasco. Então esse é o imóvel número 1, que eles gostariam de levantar o dinheiro para comprar, para colocar dentro do fundo. O segundo é o Bresco Natura Murici, igual vocês estão vendo aqui, ó. Colocar para dentro do fundo também. E o outro seria Bresco, aqui, ó, Bresco Simões Filho, tá? Então essas eram a ideia, essa era a ideia, porque hoje o fundo tem 10 propriedades. E a ideia era você deixar ele com 13 imóveis. Agora, vamos ver como que vai ficar, porque o dinheiro levantado foi inferior ao que eles estavam esperando levantar para executar essa estratégia. O nosso bate-papo de hoje sobre o BRCO11 é esse daqui. Você viu todas as vantagens e desvantagens, sempre trazendo aqui o meu toque crítico, a experiência que eu tenho já na Bolsa de Valores, são mais de 10 anos, e eu vou deixar para você que quer conhecer a nossa consultoria de investimentos
manda um e-mail aqui, ó, contato@robcorreia.com.br, coloca o seu nome e o WhatsApp para que a gente possa apresentar a nossa consultoria para você. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário. Forte abraço, fique com Deus, até lá.